Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Palavra de fé. Pastor Samuel Vieira. Deixa eu tentar fechar isso aqui, meus queridos, com algumas lições práticas. Primeiro, Jesus não satisfaz a curiosos. Você pode ser uma pessoa que caminha ao lado de Jesus, dentro de igreja, ao lado da igreja, lado de crente, com crentes, crente de fora, crente de lado, e pode passar sua vida inteirinha, tocando aqui, tocando ali em Jesus, e nunca experimentando o poder de Cristo. Esse para mim é o pior cenário. Esse é o cenário trágico. Que eu estou perto de Jesus, o poder dele está aqui, a graça dele está aqui, mas eu nunca desejei isso também. Eu nunca quis isso. Quando muito, eu estava ali para ver um espetáculo, quando muito eu estava ali por curiosidade, mas eu não estava interessado em nada disso. A Bíblia diz que o coração compungido e contrito Deus não desprezará. Mas a Bíblia também nos fala que Deus nunca satisfez curiosidade de gente que se aproximava dele para ver milagrinho. Nunca. Essa é a primeira lição que a gente tira desse texto. Segunda coisa, esse texto nos ensina também que o poder de Deus é disponível. Mas o poder de Deus é para aqueles que intencional e objetivamente se aproximam dele. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tem sede? Venha a mim, beba. É um poder disponível. Ele disponibiliza isso para nós. Mas ele disponibiliza para aqueles que tocam nele com intencionalidade. Terceira coisa, Jesus para todos os projetos dele para socorrer pessoas que agem dessa forma. Porque o texto anterior nos fala que Jairo estava com a filha dele doente. E a filha dele morreu. E Jesus sabe disso. Mas Jesus parou, nesse momento de socorrer, ele estava socorrendo Jairo e o seu pedido, para atender essa mulher que intencionalmente se aproxima dele. Eu gosto de pensar nessa ideia. Deus está indo nessa direção, e de repente o clamor de alguém, o desejo de alguém aprofundado, intencional, um desejo profundo, pessoa, é como se Deus parasse a história e o tempo para socorrer. Isso me fascina. Um Deus que está vendo com amplitude o meu coração, as minhas mazelas, e penetra nelas. Quarto e último, Jesus deseja que aqueles que se aproximam dele não o façam apenas para receber poder, mas Jesus deseja que aqueles que se aproximam dele também evidenciem o poder que eles experimentaram, porque o texto nos diz que Jesus olhava ao redor para ver quem é que tinha feito isso, quem tinha tocado nele. A mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Por que Jesus expôs essa mulher? Por uma razão muito simples. É que Jesus não quer seguidores, agentes secretos. Ele não está interessado em seguidores ocultos, porque ele sabe que a maior bênção da sua vida não é a cura momentânea de uma aflição que você enfrenta hoje. Nós muitas vezes achamos que a coisa mais importante que Deus pode fazer para nós é resolver o problema que nós enfrentamos hoje. Meus queridos, a coisa mais importante que Deus pode fazer para nós é resolver o problema da nossa alma. O nosso problema é eterno. Você enfrenta problemas hoje? Jesus cura você hoje, mas amanhã você vai enfrentar outro problema. Ele vai tratar dia a dia com suas aflições, com a sua dor, mas Ele sabe que você precisa de alguma coisa que seja muito mais profunda do que uma mera cura circunstancial. É por isso que Jesus, quando multiplicou os pães, as pessoas chegaram perto dele e disseram: esse é o rei nosso. E Jesus fugiu, porque Jesus não quer ser o solucionador de problemas econômicos de ninguém, mas Ele quer solucionar um problema muito mais sério que você e eu temos, que é a ausência de relação com Deus, a falta de comunhão com o Pai. Nós nos perdemos na nossa história, precisamos voltar para Jesus, e é esse o caminho, e esse é o grande milagre que Ele quer operar em nós. Quando eu leio esse texto aqui, meus queridos irmãos, eu fico dizendo ao meu próprio coração: Senhor, dá-me sensibilidade para que eu me aproxime do Senhor, exatamente com vontade de que alguma coisa aconteça na minha alma, e que eu nunca perca isso. Quando nós estudávamos no seminário, e eu concluo com essa experiência, aconteceu uma coisa muito interessante. Seminarista tem que lidar muito com a Bíblia. Nos seminários presbiterianos, por exemplo, você estuda Velho Testamento,
e Novo Testamento. Teologia sistemática, teologia bíblica. Aí você tem que começar a estudar a língua original do Antigo Testamento, que foi escrita em hebraico, tem que estudar a língua original que foi escrita no Novo Testamento, que é grego. Lá pelas tantas, a sua cabeça só tem uma coisa: você vai fazer exegese e hermenêutica. Se você não conhece esses termos, não tem problema, né? Mas você quer fazer exegese, hermenêutica, homilética, tudo vai passando por aí. E acontece com os seminaristas e pastores uma coisa que é divertida muito, é uma síndrome muito clássica, que é a dessacralização do sagrado. Nome complicado, né? Dessacralização do sagrado. São pessoas que começam a lidar com coisas sobrenaturais de forma ordinária. De repente a Bíblia não é mais para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia é para pregar sermões. De repente nós lemos os nossos livros não mais como alguém que quer se aproximar e conhecer melhor de Deus, mas lemos para ensinar aos nossos paroquianos. E daí um pouquinho acontece com o coração, pastor é vítima disso, seminaristas são vítimas disso com muita facilidade, é que nosso coração entra numa zona de vazio, porque nós lidamos muito com a palavra do Senhor, mas deixamos de lidar com o Senhor da palavra. E aí nós estamos em uma situação muito complicada. Tenho aprendido que isso é muito costumeiro na vida da igreja. Pessoas que se acostumam com o conteúdo do Evangelho. Vou ouvindo o Evangelho, vou ouvindo, e acostumam com o conteúdo do Evangelho. Parece que o poder do Evangelho não lhes impacta mais. Até as orações são repetitivas, que não chegam num coração objetivo e com intencionalidade diante de Deus. Eu tive um diácono no Rio de Janeiro, que era um rapaz muito engraçado, o jeitão dele, muito simples, e todas as vezes que fazia o recolhimento de dízimo na igreja, eram os diáconos que faziam o recolhimento, acho que é assim até hoje lá, e traziam para frente, um dos diáconos orava. Quando esse irmão chegava na frente e era ele que iria orar, ele orava todas as vezes, tanto a igreja cheia ou tanto a igreja vazia, ele orava a mesma oração: Senhor, graças te damos por essa multidão que se acotovela nesse lugar. Acho que ele achava bonito esse termo, acotovela, né? E ele usava várias vezes. Um dia aquele irmão veio na reunião de oração, e na reunião de oração não tinha mais do que 8, 12 pessoas na reunião de oração, e ele foi orar. E ele tinha uma voz um tanto quanto impostada, ele era invocado. Aí ele começou a orar, invocado lá com a oração impostada dele, e disse: Senhor, graças te damos por essa multidão que se acotovela nesse lugar. Não tinha jeito, nós só tínhamos que rir, porque vai fazer o que no negócio desse? Tinha 12 pessoas na reunião de oração, mas ele estava orando, dizendo: graças te damos pela multidão que se acotovela nesse lugar. Você está rindo? Pega a sua oração de 2 anos atrás. Se você tivesse um tape, um DVD, um CD, ou qualquer coisa aí, um MP3 gravado, a sua oração, ela mudaria muito? O que você tem pedido a Deus? Qual é o seu desejo? O que você quer que Deus te faça? Por que você se aproxima de Deus? Quando você ora, você quer o quê? Quando você adora, você quer o quê? Quem me tocou? Jesus pergunta: Senhor, tanta gente aqui, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Meu irmão, hoje, nessa noite, se você veio aqui e o seu coração pulsa por essas coisas, se a tua alma queima por esse negócio, e você disser para Deus: Senhor, eu preciso da tua graça, eu te garanto, meu querido irmão, que o Deus que transcende a história, que se eterniza no tempo, que se manifesta historicamente no meio do seu povo, Ele pode tratar você. Basta querer. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Se hoje alguém tocar nas vestes de Jesus, nós teremos manifestações da cura e do poder dele no nosso meio. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Igreja Presbiteriana Central, anunciando vida eterna.